Neste segundo vídeo, nós estaremos tratando a respeito da leitura da Bíblia. Como que nós devemos ler a Bíblia? Porque, conforme falamos antes, pouca coisa, né? Falamos superficialmente a respeito do livro, Bíblia, né? Em outra ocasião, nós estaremos falando de uma maneira mais aprofundada, usando o tema bibliologia, falando sobre a Bíblia com uma maior profundidade. Mas agora nós vamos tratar a respeito de como se fazer a leitura da Bíblia, né? Geralmente um livro nós começamos a ler pela introdução, né? Olhamos primeiro a capa, depois a introdução, ali os agradecimentos, a apresentação, e vamos começar a ler a parte inicial do livro. E há Bíblias que já vêm ensinando como ler a Bíblia em um ano, e há pessoas que ensinam. E aí eles ensinam para ler um livro do Velho Testamento e um livro do Novo. Às vezes não faz nem sentido, fica difícil para quem não conhece já a Bíblia, não tem um conhecimento razoável, já não a leu por completo, vai ter dificuldade. Como que eu vou ler Gênesis? Vou ler Mateus? Vou ler Êxodo e vou ler Lucas ou Marcos? Enfim, eu recomendo que nós devamos iniciar pelas particularidades da Bíblia. Já falamos, são muitos livros, são 66 livros, vários autores, e então um livro diferente, um livro especial. Eu recomendo, na minha opinião, eu acho que a melhor maneira de nós lermos a Bíblia é iniciarmos pelo Novo Testamento, porque todos os dois testamentos são importantes, tanto o Velho quanto o Novo, mas as próprias palavras definem, um é velho e o outro é novo. O novo é mais importante, embora o velho também seja importante. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. Por certo, ele tratava ali do escrito do Velho Testamento, porque não existia o Novo. Ele estava escrevendo ali a carta aos Romanos, ainda não estava formado o Novo Testamento. Mas nós vemos que quando o escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 1, ele inicia dizendo que falou Deus muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos dias atuais ele falou-nos pelo Filho. No Velho Testamento, Deus usou os profetas para trazerem a sua mensagem aos homens. No Novo Testamento, é o próprio Deus, Jesus Cristo, é que vem falar para os homens. Tem um versículo que nós vamos falar sobre ele, separado. Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e os homens empregam força para entrar nele. Então, a lei e os profetas duraram até João. Hebreus 2 diz como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor. Foi Jesus quem começou a falar dessa salvação, né, no Novo Testamento. Então a recomendação é que se inicie pelo Novo Testamento. E também eu recomendo, é minha opinião, eu acho interessante isso, não vai mudar nada se a pessoa ler de outra maneira, mas eu recomendo que se inicie pelo Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, que se inicie pelo Evangelho segundo São João. Por quê? Porque os 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre os fatos
que ocorridos, eles tratam a respeito do ministério de Jesus aqui na terra e, enfim, até tratam de acontecimentos futuros, mas eles fazem resumos, sinopses. Tanto é que alguns denominam esses três primeiros evangelistas como evangelistas sinóticos. Mas João não. João apresenta Jesus como Deus, o Deus de amor. Ele fala do amor de Deus, ele trata Jesus de uma maneira mais especial. Os capítulos são mais completos, são mais extensos e tratam daquele assunto, né? No capítulo 1, ele fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele vai falando ali, ele vai tratando. No capítulo 2 ele fala das bodas de Caná, quando Jesus faz ali seu primeiro milagre, primeira atividade. No capítulo 3 fala do encontro de Jesus com Nicodemos. No capítulo 4, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. No capítulo 5 ele fala a respeito do paralítico do tanque de Betesda, vai falando mais, mas enfim, a apresentação de João, uma apresentação mais completa. Vai ser, para quem nunca leu a Bíblia, vai ser melhor para começar a entender a Bíblia. Muito embora um dos maiores teólogos da atualidade, considerado um grande teólogo, um homem muito importante, um pastor americano, pastor Sproul, ele fala que qualquer pessoa que tem condições de ler um jornal tem condições de ler a Bíblia e entender. Isso aí vai ser um tema que nós estaremos falando sobre as interpretações da Bíblia, como é que nós vamos interpretar a Bíblia, né? do que nós dependemos para entender melhor a Bíblia. Mas então a recomendação começa por João, Evangelho segundo São João, aí depois volte lá para Mateus, leia Mateus, Marcos, Lucas, se quiser ler João novamente, aí depois vai ler Atos dos Apóstolos, e aí vai começar a ler os outros livros até chegar em Apocalipse. E assim vai fazer essa leitura do Novo Testamento, né? Que, embora os dois sejam importantes, mas o Novo, eu refriso, é mais importante. E depois que ler, eu recomendo que se leia pelo menos 2 a 3 vezes o Novo Testamento para depois entrar no Velho. Aí vai começar a ler o Velho, lá em Gênesis, vem até Apocalipse. E nunca mais vai parar de ler a Bíblia. E vai continuar sempre lendo a Bíblia. Eu eduquei-me no sentido de eu ler 2, 3 vezes, 4 vezes o Novo Testamento e uma vez o Velho. E depois que eu li a Bíblia algumas vezes, eu li a Bíblia do menor livro, do livro com um capítulo só, até Salmos, o livro dos Salmos, que não é de capítulo, mas é um livro de cânticos, né? São 150 salmos, e li de trás para frente, comecei em Salmos, terminei num livro de um capítulo só, enfim. E sempre também, às vezes, por razão de pregações, convites, atender, a gente lê alguns livros separados, ou ter o interesse de ler um livro do Velho Testamento, ou ler mais outros do Novo, mas enfim, mas a recomendação é essa, tá bom? Muito obrigado.